Boa noite, povo amado do Senhor. Voltamos para a segunda parte. A primeira parte está na escuridão lá, estava que não enxergava nada. Faltou luz no rádio lá, deu uma queda de luz, acho que estourou um transformador na frente do rádio ali, e ficou toda aquela quadra ali sem luz. E aí nós falamos um pouco no escuro ali, mas nós não dividimos uma palavra. E eu quero dividir uma palavra com vocês nessa noite, e para alguns que, quem sabe, não estavam ouvindo a programação, nosso endereço, né, não é mais Barão do Cerro Largo 1546, mas sim Juca Ruivo 121. Então, algumas pessoas estão me perguntando, pastor, como é que está agora? Ainda nós temos, assim, irmãos, horários indefinidos, porque nós estamos fazendo culto doméstico ou culto domiciliar, seja a maneira que quiser ser tratada. Então ainda a gente precisa de um lugar certo para depois a gente colocar os dias de culto. Porque se um irmão, exemplo, eu quero culto lá na minha casa, pastor, tá? Nós marquemos na terça, exemplo, outro marquemos na quinta, outros marquemos na sexta. Então nós precisamos definir esses horários ainda esse mês de fevereiro, como foi muito rápido a nossa troca de lugar, e ficou com esses horários indefinidos. Nós poderíamos levar para a igreja? Sim. Continuar com terça, quinta e domingo? Sim. Mas aí nós temos esse culto doméstico agora. Então, esse mês de fevereiro, como nós se mudamos dia 8 para esse novo endereço, então nós começamos a trabalhar em cima desses dias que não conseguimos definir dias de culto e horário. Horário sim, mas os dias de culto ainda não. Mas domingo é certo, na Juca Ruivo 121, às 8 horas e 30 minutos, pela parte da manhã, um culto de adoração e a busca do Espírito Santo. No decorrer desses dias, nas terças e na quinta e no domingo, nós temos esses dias de reuniões. Mas terça e quinta é um culto doméstico, a qual nós sabemos... avisem que tem gente ligando aqui. Caiu. Nós temos esses dias de culto e agora a gente vai passar o mês de fevereiro, agora que já está acabando, findando, né? Em seguida nós vamos começar a definir os dias de culto. Aí, por enquanto, provavelmente até 15 de março, nós vamos ficar com esses cultos assim meios, sem saber os dias. Mas domingo dos Filhos de Deus, às 8 horas e 30 minutos, sim, na rua Juca Ruivo 121, culto de adoração e busca pelo Espírito Santo. Amém? Oteral Alviene, um grande abraço, meu irmão Oteral. Faz tempo que eu não vejo o irmão Oteral. Um abraço aí, um abraço para a esposa, que Deus abençoe. Está morando ali no bairro Promorar, né? Que Deus abençoe vocês aí, em nome do Senhor Jesus. Então, o culto domingo é Juca Ruivo 121, que é o endereço da igreja agora, não mais lá na Barão do Cerro Largo. E os outros dias nós estamos fazendo culto a domicílio, culto doméstico. Até sábado nós tivemos um culto muito abençoado ali na Nossa Senhora do Carmo, no caso do irmão Juliano, da irmã Pâmela. Foi bênção para a glória de Deus, o missionário trouxe a palavra, o irmão Juliano levou a palavra, e depois teve testemunhos maravilhosos ali, onde nós celebramos na presença do Senhor. Então vai ser culto doméstico, nós vamos definir agora até março, nós definimos aonde que vai ser, que nós temos montando outro ponto de pregação, que vai ser entre Elisabel, Macedo, por ali nós vamos ter um ponto de pregação. Então, depois que nós definirmos esse ponto, aí nós vamos definir os dias de culto na igreja, que todos nós vamos estar reunidos lá para adorarmos o nome do Senhor. Luciana Santos, que Deus abençoe, minha irmã. Um grande abraço para vocês. Zeca Martins, que Deus abençoe grandemente, poderosamente, em nome de Jesus. Então, só por isso que ainda nós não temos os dias definidos lá na igreja, mas os cultos, os dias de culto, seria sim terças e quintas e domingo, mas como nós temos esses pontos agora de culto doméstico, nós vamos mudar os dias de culto também da igreja e vai ficar uns dias definidos. Domingo, sim, domingo é certo que é 8 horas e 30 minutos pela parte da manhã, culto de adoração e busca do Espírito Santo. Assim que Deus for enviando servos e servas para nós se ajustar aí,
Quem sabe até colocamos outro culto também, em nome de Jesus, tá bom? Eu quero mandar um abraço para a irmã Rejane, também Cecília Veiga, que Deus abençoe sua família, seus filhos, suas filhas, abençoe também aí seu esposo, em nome do Senhor Jesus, tá bom? E amanhã, terça-feira volto a repetir, nós estamos falando, nós temos um culto doméstico, vai ser aqui na rua Timóteo Mombach, aqui no bairro Vila Grande. Amanhã vai ser aqui, e não lá no bairro Macedo, na Tancredo Neves, número 180, onde nós estamos fazendo o culto doméstico na casa do irmão Vanoli. Amanhã não será lá, amanhã será aqui na Vila Grande, rua Timóteo Mombach, 813, um culto especial, então vai ser aqui. Nós temos feito o culto doméstico e tem sido benção. Sábado nós tivemos um culto doméstico ali na Nossa Senhora do Carmo, onde nós fizemos na casa do irmão Juliano, da irmã Fabiana, da irmã irmã Pamela, foi bênção para a glória de Deus. Amém? E amanhã será aqui na rua Timóteo Mombach, 803. A paz do Senhor Jesus, pastor José, paz minha querida irmã, que Deus abençoe a senhora, a sua casa e toda a sua família. Nós estávamos lá na rádio, lá faltou no rádio, fazendo programa de rádio, faltou-los lá no rádio, falamos um pouco da mensagem, mas trouxemos a mensagem para falar em casa e complementar aquilo que nós estávamos conversando. A mesa, o que representa a mesa? A mesa é o lugar onde a gente senta para fazer essa refeição, onde a gente senta com a família e aonde a gente tem uma conversa, um diálogo. E eu creio que nessa conversa, nesse diálogo, a mesa vai nos curando, vai nos tratando, e era isso que eu estava falando, sobre muitas pessoas estarem doentes, muitas pessoas estarem com problema na sua casa, muitas pessoas com problema na sua família, porque estão longe da mesa. E o Senhor nos chama para ficar à mesa. Ele diz: olha, vocês têm que estar junto comigo, vocês têm que estar perto de mim, porque é eu que trago a cura para vocês. Então eu convido para aquelas pessoas que estão afastadas, aquelas que estão em ministérios que ainda não estão, quem sabe, se achando, pessoas que foram machucadas, pessoas que estão, quem sabe, com um bom tempo de igreja e não vê mudança, não vê transformação. Eu convido você a chegar à mesa cura, a mesa trata. Olha o que diz no Salmo 23, um salmo bastante conhecido. Eu sei que você conhece, eu conheço, já ouvi falar, você também já ouviu falar, quem sabe eu li, você já leu, mas olha o que diz o Salmo 123. A mesa é um poderoso símbolo de cura e reconciliação. Como assim, pastor? Podemos ver reconciliação, um lugar onde Jesus restaura relacionamentos, e ele é o mentor de ganhar o quê? Almas. Um versículo poderoso, aonde que está? Versículo 5, aonde vai falar sobre o pão, a presença, a cura, o versículo que sejamos aonde Deus prepara uma mesa perante os meus inimigos, ou seja, os desafios, trazendo a paz e a restauração. Então veja bem que a mesa cura. Olha que o versículo 5 diz, Salmo 123, versículo 5, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aleluia! Ele está dizendo, olha, mesmo que ainda tu esteja um monte de adversário, tu esteja um monte de inimigo, são desafios que eu proponho a você ficar na mesa, porque é ali que tu será exaltado. Quantos de nós não sabemos, não entendemos esse momento? Pastor, estou sendo perseguido. Pastor, eu tenho sido, olha, as pessoas têm me humilhado, por isso que eu não quero mais ir na igreja. Não, mas não é para te ir na igreja, é para você se aproximar da mesa. A mesa é o tratamento especial que eu preciso, que você precisa. A mesa é um lugar de reconciliação. A mesa onde vai tratar das nossas feridas. A mesa é um lugar que traz paz. A mesa onde faz que todos nós estejamos juntos, reunidos, para que naquele momento o Senhor venha operar grandes sinais e grandes maravilhas. Então muitas pessoas não entendem, pensam que uma mesa é simplesmente por ter uma mesa. Não, a mesa é lugar de reconciliação. A mesa é lugar de propósito. A mesa vai te trazer para perto, para mais tarde mostrar que o Senhor é que trata
da situação. A mesa fala que ele restaura. E ele diz no versículo 5, do Salmo 23, versículo 5, ele diz: porque uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ou seja, perante os meus adversários. E ali ele vai fazer o quê? Quando estiver perante os seus inimigos, unge-me com óleo sobre a minha cabeça. Sobre a minha cabeça com óleo. E o meu cálice transborda. Aleluia! Quando ele está dizendo assim, ele diz: eu que faço que aquele momento que seria para ti, quem sabe, vergonhoso, seria um momento de opressão, seria um momento de perseguição, perante mim, eu vou fazer do ser honrado. É isso que muitas pessoas não estão entendendo. Muitas pessoas pararam a caminhada na fé, muitas pessoas não têm força mais para fazer a obra de Deus, muitas pessoas não querem mais compromisso, assumir responsabilidades para ganhar almas para o reino, porque foram machucados, porque foram muitas vezes até injuriados, caluniados, mas o Senhor não disse para nós que nós não receberíamos esse tipo de perseguição. Pelo contrário, ele disse: nesse mundo vocês vão ter aflição por amor ao meu nome. Aleluia! Muitas vezes nós estamos passando por isso sem entender, amados. Eu quero que você entenda. O Senhor coloca a mesa como um símbolo de cura. Ele coloca a mesa como um lugar de reconciliação. Então se reconcilie com o Senhor, busque o Senhor, volte para a presença do Eterno. Volte. Marcelo Fernandes, um grande abraço. Márcio Fernandes, perdão. Um abraço, Márcio, que Deus te abençoe. César Fonseca, boa noite, pastor. Boa noite, meu querido irmão. Que Deus abençoe grandemente, poderosamente. E muitas pessoas saíram da presença. Muitas pessoas eu encontro na rua, trabalho na rua, muitas pessoas eu encontro, elas dizem: pastor, eu não tenho mais força para voltar para a igreja, eu não tenho mais força para servir a Deus, não tenho mais força para estar em tal lugar. Meus amados, há tantos lugares, tantas portas abertas. Nós estamos ali com um trabalho, recebendo irmãos, recebendo pessoas machucadas, pessoas que precisam de tratamento, pessoas que precisam que nós venhamos com óleo, colocar o óleo sobre a vida dela, que é a palavra, tratar das suas feridas, para que mais tarde ela seja um canal de bênção na vida de alguém. Você precisa entender isso. Eu preciso entender isso. A luta, a adversidade é inevitável. Todos nós vamos passar por essas lutas. Márcio, um abraço, pastor. Um abraço, meu querido. Que Deus te abençoe, tua família, teus filhos. Não sei se é tua filha, teu filhinho, né? Deus te abençoe grandemente, poderosamente. Luiz Fagundes, a paz do Senhor, meu amigo, a paz. Meu grande amigo Tonhão, meu amigo aqui do bairro Restinga. Tá lá em Santa Catarina, Lavação do Gaúcho. O dia que eu for aí, eu sou gaúcho, tchê. Eu vou aí lavar meu carro aí na Lavação do Gaúcho, Santa Catarina. Um abração, Tonhão. Que Deus te abençoe grandemente. Luiz Fagundes. E quando nós vamos vendo o tratamento que o Senhor tem para nós, não é para nós se afastarmos da mesa, é para se aproximarmos. Na sua casa provavelmente tem uma mesa. Garanto que durante a semana você não tem o hábito muito de sentar à mesa. Aquela correria, aquele momento que não se tem muito tempo de parar, né? Mas o final de semana é um momento mais tranquilo. Provavelmente você se reúne, 1 ou 2 ou 3 ali naquela mesa, e ali bate aquele papo legal, vai comendo, vai se alimentando, pois assim a mesa que o Senhor representa é o lugar de tratamento e de alimentar. O físico, a mesa literal, mas a mesa espiritual alimenta o nosso espírito através da sua palavra, o pão que alimenta, a água que é uma fonte que não para de jorrar. É isso que nós precisamos saber. A mesa é um tratamento. Muitas pessoas não querem chegar perto da mesa. Pastor, eu não vou mais na igreja, não quero mais saber de Jesus. Mas o que Jesus te fez, amado? Jesus não fez nada para você. Quem fez, quem sabe, foi o homem. Quem sabe o homem, por ser falho, por ser, quem sabe, um homem de, muitas vezes, rude no que vai falar, machuca, mas às vezes ele está tentando fazer o certo, levando a palavra de Deus, mas na sua forma, da sua maneira. Mas a mesa cura, a mesa trata. Diz o versículo 5,
prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, dos meus adversários. E ali no meio desses adversários, o que acontece? Unge-me a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. É a unção do Senhor que está sobre a nossa vida, que mais tarde nós vamos entender que no meio dessa luta, no meio dessa adversidade, no meio dos inimigos, o óleo do Senhor vem sobre nós. É um lugar de preparação. Se prepare, que coisas grandes, maravilhosas vão acontecer no seu meio. Um abraço aqui também para Marli Terezinha. Tinha mandado um abraço agora há pouco para ela lá na Lagoa Branca, ligadinho conosco. Um abraço aí também para o Robertinho, que Deus te abençoe. Um abraço também aqui para Irmã Rosa. Grande abraço, Irmã Rosa Irã. A paz do Senhor, que Deus abençoe. Amém. Igualmente, minha irmã Rosa, irmão Irã, lá no bairro Nossa Senhora Aparecida, que Deus abençoe, ou São Pastor, um dos dois bairros ali são um juntinho do outro, que Deus abençoe grandemente. Meu grande mano Erivelto Nunes, lá na cidade de Santa Maria, mais conhecido como Boca do Monte. Um abração, meu querido irmão. Um abração para o filho e para a esposa aí, que Deus abençoe grandemente lá no coração do Rio Grande, né? Santa Maria. Minha irmã mora aí, Erivelto, também. Minha irmã Jenirlan também está morando aí na Boca do Monte. Um grande abraço para vocês aí em Santa Maria. Então a Bíblia diz que a mesa é onde o lugar de preparação, de tratamento espiritual. Eu não sei o que você passa, não sei o que você precisa, não sei por que você se afastou, não sei por que enfraqueceu a sua fé, mas a mesa é um lugar de tratamento especial para todos nós. Veja bem o que diz em Lucas, capítulo 19, capítulo 22, e o versículo 19, a comunhão e a aliança. Como assim, pastor? O Salmo 23 está dizendo que aqui nós temos os nossos adversários, os nossos inimigos, mas nós seremos honrados na mesa. Então eu quero dizer para você que a mesa não é lugar de separação, a mesa é lugar de preparação e de reconciliação e de comunhão e uma aliança. Diz aqui no capítulo de Lucas 22, versículo 19, e tomando o pão, havendo dado graças, partiu e disse-lhe, dizendo isto, é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de quem? A Bíblia diz que não é memória de homens, é memória do Senhor. Veja bem que ali ele está dizendo, toda vez que vocês fizerem isso, vocês vão lembrar de mim. E essa aliança que eu estou fazendo com vocês é uma comunhão, onde todos têm que estar junto na mesa. Amém, queridos? Muitas pessoas não têm participado mais da Santa Ceia, participam da Santa Ceia de qualquer maneira, tem dias que estão com 100% de fé, eu vou, daqui a pouco não vão mais, um pouco fazem um compromisso com Deus, daqui a pouco deixam o compromisso. Não, a mesa é lugar de aliança, é um lugar de conserto, é um lugar de tratamento, é um lugar de preparação. O Senhor está dizendo, e tomando o pão, havendo dado graças, e partiu e deu, dizendo, isto é meu corpo que é dado a vós, portanto fazei isto em memória de mim. Lugar de comunhão, um lugar de aliança. Veja bem como é importante nós estarmos com essa aliança diante dos homens e principalmente diante de Deus. Quantos de nós, nesse período, têm feito aliança e às vezes essa aliança não é cumprida com excelência como o Senhor gostaria? Nós sabemos que existe várias alianças, vários concertos que o Senhor fez com a humanidade, mas essa é definitiva. Ele está dizendo, eu faço essa aliança e toda vez que vocês estiverem ali naquela mesa, vocês têm a comunhão e uma nova aliança comigo. Amém? Eu quero que você entenda, meu amado. A casa do Senhor, quando está de portas abertas, é para aproximar você do Pai, aproximar você de junto a Ele, para que você vença, você tenha saúde, você seja próspero, para que você tenha paz e para que essa reconciliação seja eterna até a volta do Senhor. Nós estamos precisando disso e nós queremos isso. Com certeza, muitas pessoas pensam
que essa aliança é só naquele dia da Santa Ceia. A aliança é só no dia que eu me converti, não preciso mais falar nada, não, eu preciso todos os dias buscar ter comunhão com o Pai, para que o Pai olhe para mim e veja que eu fiz uma aliança com Ele, por isso eu tenho essa comunhão. Amém? Eu quero que você veja em Êxodo, capítulo 25, e nós finalizamos capítulo 25 em Êxodo, versículo 30, onde ele vai falar que há um lugar da presença. Como assim, pastor? Olha o que diz aqui o versículo 30. E sobre a mesa porás o pão e um propósito perante mim para sempre. Ali está a presença do Senhor. Por quê, pastor? Como assim a presença do Senhor? A mesa é lugar da presença. O pão representa o Senhor, a água representa o Senhor. E aqui nesse exato versículo, nesse capítulo 25, quando nós estamos vendo, versículo 30 está dizendo, e sobre a mesa, estamos falando novamente da mesa. A mesa é lugar de aproximação, a mesa é lugar de reconciliação, a mesa nos traz a cura. A mesa é que vai fazer que eu e você sejamos identificados quem realmente somos em Cristo Jesus. Ele está dizendo, sobre a mesa porás a proposição perante mim para sempre. O pão, você sabe que representa o próprio Senhor. Ele disse, eu sou o pão que desci do céu. Ele está dizendo, eu sou a água, eu sou a fonte que não seca, sacio a tua sede. Eu sou o pão que sacio e mato a sua fome. Então ele está dizendo, põe perante mim para sempre. Você quer se afastar da mesa? O problema é que você se afastando da mesa tem as grandes possibilidades de você ficar doente, ficar desnutrido, ficar quem sabe, frustrado, ou até mesmo parar sua caminhada na fé e ficar longe da presença do Senhor. Eu te convido, portas estão abertas para nós sentarmos à mesa e adorarmos ao Senhor. O Senhor te convida nessa noite, te convida nesse momento a você voltar para a presença dele. É isso que eu quero dizer. O Salmo 23, versículo 5 diz o seguinte, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, os teus adversários, os meus adversários, eles verão o que mais tarde? E me unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Glória a Deus, você vai ser exaltado, você vai ser honrado quando você estiver à mesa. É só na mesa que nós seremos conhecidos como homens e mulheres de Deus na presença dos nossos adversários. Amém? Hermanilda Simões, voltemos novamente, Hermanilda. Estávamos no rádio lá e faltou luz. Ficamos sem luz no escuro lá, mas não paramos de falar do amor de Cristo Jesus. Então eu te convido nesse exato momento a refletir. Pastor, eu não sou obrigado a seguir o que o senhor está falando. Não é obrigado. Não é obrigado fazer o que eu estou falando, não é obrigado seguir a risco o que estou dizendo, não é obrigado. Mas tem uma coisa que você vai ser obrigado. No último dia reconhecer que o Deus a qual eu falo, ele venceu a morte. E a Bíblia diz que todo joelho naquele último dia dobrará e toda língua confessará que o meu Deus é o Senhor. Amém? Quem sabe você está dizendo, não, mas eu não vou dizer, vai confessar. E triste para você se você não tiver na mesa nesse último dia. A Bíblia relata, amados, que nesses últimos dias são homens que servirão a ceia, servirão o pão e o cálice. São servidos por mãos de homens. Isso é simbólico. A Bíblia diz que mais tarde seremos nós que estaremos sentados e será servido pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Você vai querer nesse dia estar lá?
Para estar lá, precisa renunciar aqui. Para estar lá, tem que sentar à mesa aqui. Para estar lá, tem que fazer uma aliança aqui. Para estar lá, tem que ter comunhão aqui. Por isso é importante eu dizer para você nessa noite: arrependa-se e volte para a presença de Deus. Sem a presença, nós não somos nada. Sem a presença, chegaremos a lugar nenhum. Pastor, é que eu fui muito machucado, por isso que eu saí da igreja. E o Senhor Jesus vai dizer assim: eu não te machuquei. Pelo contrário, eu tratei das suas feridas e coloquei o óleo do alto da cabeça à planta dos pés, trazendo cura, trazendo reconciliação. Amém, queridos? Um abraço. Aqui está chegando conosco também de novo, mais uma vez, Geni Norbertina. A obra voltou. Oba, voltou a luz. Não, irmã Geni. Lá no rádio não voltou a luz. Eu vim embora, estou fazendo a live em casa agora, concluindo a mensagem que eu não terminei. Comecei a falar, mas não tinha ministrado a mensagem. Então, nós estamos em casa, lá no rádio ainda continua sem luz. E só foi aquela quadra ali, ficou sem luz, não sei o que houve, lá estourou um transformador, nós viemos embora, mas continuamos falando de Jesus. Amém? Quero mandar um abraço aqui para a irmã Rosa e irmã Melo. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, lembra bem, Salmos capítulo 23, versículo 5, fala da mesa. Nós podemos ver Lucas capítulo 22, versículo 19, fala da mesa. Podemos ver Êxodo capítulo 25, versículo 30, fala da mesa. Falando tudo simbolicamente, falando que ali está a presença do Senhor. Então a mesa na sua casa representa o lugar que vai fazer a aproximação para uma grande reconciliação e uma nova aliança na presença dos homens e principalmente na presença do Senhor. Amém? Amanhã, então, não teremos culto doméstico ali no bairro Macedo, na rua Tancredo Neves, número 180, mas sim teremos o culto aqui na rua Timóteo Mombach, 803, no bairro Vila Grande. O culto vai ser aqui. Todos os dias até o mês de março nós vamos definindo dias para depois nós ter uma definição de horário fixo na igreja. Rua Juca Ruivo 121, bairro Progresso, é o endereço da igreja, Ministério Renovação da Graça. E ali nós temos ali culto, seria para ser terças e quinta e domingo, no momento está sendo só domingo, 8 horas e 30 minutos da manhã, culto de adoração e busca pelo Espírito Santo pela parte da manhã. Terças e quintas nós estamos fazendo culto doméstico. Nós estávamos ali na semana passada, na rua Tancredo Neves, número 180, na casa do irmão Vanoli. Amanhã nós estaremos no culto doméstico na casa da irmã Ana Rita, né? Evangelista Ana Rita, mamãe, nós estaremos ali. Então, a partir das 7h19, 19h20, nós já estaremos ali, fazendo esse culto no nome do Senhor Jesus. Todo esse mês de fevereiro, que já está terminando, até o meio de março, nós temos com uma congregação para ser definida, onde nós vamos montar uma congregação, onde nós vamos ter dias de culto ali fixo, mais os dias domésticos, e aí nós teremos os dias também da igreja. Eu creio que Deus vai fazer coisas grandes, coisas tremendas, porque a palavra dele é fiel e verdadeira, no nome do Senhor Jesus. Irmã Geni diz amém. Um grande abraço, então. São essas as nossas informações e principalmente da palavra do Senhor, para você não ficar de fora da mesa. A mesa traz, quem sabe, cura. A mesa traz a reconciliação e a mesa traz um tratamento mais do que especial, que é a presença do Senhor. Não fique sem a presença, meus queridos. Vamos orar? Vamos agradecer ao Papai do Céu? Agradecer por mais um momento, por mais um instante, a qual o Senhor nos permite chegarmos na presença dele. Pai querido, chegamos mais uma vez na tua presença, apresentando a vida desses irmãos e irmãs, daqueles que estavam assistindo o programa de rádio, aqueles que estão agora através dessa live mais uma vez, a qual o Senhor vai fazer essa grande ser obra e maravilhosa na vida de cada um dos seus filhos. Tira, Senhor, toda enfermidade, todo problema, toda situação, tudo aquilo que não provém de ti, Pai, tudo aquilo que tem afastado muitas pessoas da tua presença,
quem sabe estão machucadas, estão feridas, pessoas que se chatearam com homens, com pessoas dentro do ministério, dentro do trabalho, dentro da sua casa, mas não podemos se afastar da tua presença, Pai, porque o Senhor é que cura, o Senhor é que sara, o Senhor é que liberta, o Senhor que transforma ambientes em um lugar de paz, de alegria e de reconciliação na tua presença. Abençoa, Senhor, esses elementos que estão sendo apresentados perante ti. Apresenta, Senhor, esta casa com restauração, restituição sobre a área da saúde, sobre a área, quem sabe, mental, física, emocional, ou até mesmo na área financeira, que o Senhor venha restaurar completamente e plenamente. Abençoa, Senhor Jesus, o dia dessa pessoa que está por vir, quem sabe à noite tem vindo a perturbação do sono, pessoas com insônia, não conseguem dormir direito, preocupadas, ansiosas, com dores que tem hora para chegar, tem horas para sair. Nós repreendemos e paralisamos nessa noite todo e qualquer mal, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. O Senhor abençoa, Senhor, essa peça de roupa, essa carteira de trabalho, esse currículo, quem sabe essa pessoa com uma causa na justiça. Nós chegamos perante o Senhor há de honrar os teus filhos, no nome do Senhor Jesus. Meu Pai, abençoa, Senhor, os filhos, quando eles não estão perto dos nossos olhos, mas estão perto dos olhos do Senhor, que o Senhor abençoe, cuidando a entrada, a saída, aonde eles andem, aonde eles estejam, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre a vida de cada um deles, no nome do Senhor Jesus. Eu te peço nessa noite, abençoa, Senhor Jesus, também. Quem sabe essa pessoa com sonho da casa própria, está ali com seus desejos, está ali com o seu coração voltado para isso, colocando perante o Senhor, e o Senhor há de honrar no momento certo, na hora certa, e esse homem, essa mulher testemunharão das maravilhas do Senhor. Abençoa também, Senhor Jesus, e esse copo com água, quando ele beber, quando ela tomar, quando for, Pai amado, usando num ato de fé, o milagre e a cura virá sobre a vida dessas pessoas, no nome do Senhor Jesus. E essa pessoa que creu, essa pessoa que está orando, na mesma fé, na mesma concordância, há de dizer amém e diga glória a Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Está abençoado tudo que nós oramos, apresentamos perante Deus, e perante a mesa nós temos a certeza que o Senhor se faz presente. Eu creio. Você crê? Diga amém, no nome do Senhor Jesus. Um abraço para Márcia Estivalete, um grande abraço, Márcia. Fazia horas que eu não via a Márcia através das redes. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, teus filhos, no nome do Senhor Jesus. Tá bom, queridos? Um abraço. Então amanhã mais um reforcinho no aviso. Amanhã nós não teremos culto na Rua Tranquedo Neves, do bairro Macedo, ali no bairro Tranquedo Neves, na Rua Tranquedo Neves, número 180, mas teremos aqui na Rua Timóteo Mombac, 803, no bairro Vila Grande, e vai ser bênção para a glória de Deus. Amém? Quinta-feira, provavelmente, nós voltamos para a Rua Tancredo Neves, número 180, onde nós estamos fazendo culto doméstico, até ter um lugar que está sendo preparado ali para nós estarmos com ponto de pregação, em nome do Senhor Jesus. João Vargas, um grande abraço, um dos grandes alambradores aí, né? Aí da região aí, o João Vargas, né, o homem que lida com a cerca ali, ó, com perfeição. É ele e um primo da minha esposa, né, o César Alambrados. O homem também é bom na alabanca ali, diz que só pega a brita, né, chega a soltar faísca nessas britas, né. Grande abraço, João, que Deus te abençoe. E o Márcio Fernandes dizendo amém. Um abração, que Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus. Uma ótima noite a todos, para a honra e glória do Senhor Jesus.